Quando fala de hemorragia digestiva, a gente sabe que existem as hemorragias digestivas altas e as hemorragias digestivas baixas. Notadamente, dentro do grupo de hemorragia digestiva alta, de maior importância para o dia a dia, a gente tem varizes esofágicas, pode ser úlcera péptica, sangrando, e pode evoluir com hemorragia digestiva, Delafoie, que é aquele vasinho anômalo que pode ter dentro do estômago, síndrome de Mallory-Weiss, paciente com vômitos intensos, por exemplo, gestante no primeiro trimestre, paciente fazendo um IAM de parede inferior, pode evoluir com muito vômito, lacerando ali, entre o estômago e o esôfago, culminando com uma hemorragia digestiva alta, neoplasias gástricas podem evoluir com hemorragia digestiva alta. Então, dentro desse contexto, desse conjunto, teria que falar de um por um, mas vamos focar para falar de varizes esofágicas. O que é o mais importante quando você atende um paciente com hemorragia digestiva? Saber qual é a causa? Não, isso não é o mais importante, isso é depois. Então, você vai padronizar na sua cabeça a seguinte conduta. O paciente chegou com hemorragia digestiva. Primeira coisa, você tem que ver a intensidade dessa hemorragia. Como que a gente vê isso? Classificação de choque, porque ele está perdendo volume agudamente, está perdendo sangue agudamente. Então, lembro lá do TLS, tabelinha de classificação de choques, grau 1, 2, 3 e 4. O que eu destaco para você para facilitar demais a sua vida? Nessa classificação, choque grau 1 é aquele paciente que está normal. Ele teve uma perda de sangue, até 15% da volemia, até 700 ml, e está bem, está tranquilo, não tem nenhuma repercussão. Agora, choque grau 2, o paciente já perdeu mais de 700 ml, de 15% a 30%, e aqui começa a surgir a primeira alteração do organismo para compensar essa perda de volume, taquicardia. Então, o paciente notadamente chega com uma frequência maior do que 100. Então, aqui, eu estou de frente com o paciente com hemorragia digestiva aguda, com uma frequência maior do que 100, eu sei que pelo menos grau 2 ele já é. Olha só, já perdeu uma quantidade razoável de sangue. Grau 3, além da frequência cardíaca aumentada, o paciente já começa a ter hipotensão por conta dessa hemorragia. Então, o paciente chegou hipotenso, eu sei obrigatoriamente que ele está em grau 3 já de choque hipovolêmico. E por último, grau 4, vai estar taquicárdico, hipovolêmico com alteração do sensório. De tanto sangue que ele perdeu, ele já não está conseguindo fazer chegar uma quantidade satisfatória de sangue no cérebro. Então, olha que simples, você não precisa decorar aquela tabelinha toda com vários parâmetros, é só isso. Taquicardia, hipotensão, então a taquicardia já é choque grau 2, hipotensão, choque grau 3 e alteração neurológica, grau 4. Esse é o primeiro ponto, é você bater o olho no paciente e ver quanto está tendo de importância. Porque, por exemplo, o paciente que chega lá, escarrou sangue, deu uma tossida, tal, saiu um pouquinho de sangue. Não tem repercussão nenhuma para ele, ele pode falar que está com hemorragia digestiva e não tem repercussão. Então, primeiro ponto, ver a gravidade dessa hemorragia. Segundo ponto, quando chega esse paciente e eu não tenho certeza da causa, eu preciso ter uma base para saber se essa hemorragia tem chance de repetir, ou se ela tem chance de não parar. Para isso existe uma classificação chamada classificação de Glasgow-Blatchford, em que você usa alguns parâmetros que, quando tem presente, esse paciente tem alta chance, tem uma chance elevada de fazer recidiva do sangramento. Porque, de maneira geral, quando o paciente faz uma hemorragia digestiva, às vezes o vaso está sangrando ainda, mas a maioria das vezes ele sangrou e parou. Mas a questão é que ele sangra e para, e forma um coágulo. Aí dali um pouquinho ele volta a sangrar de novo, forma outro coágulo e fica nisso. Então você, com essa classificação de Glasgow-Blatchford, você consegue dar uma direcionada e falar, peraí, esse paciente precisa fazer endoscopia. Ele tem alguns parâmetros, por exemplo, paciente hepatopata, você já manda direto para endoscopia, paciente que chega com frequência cardíaca acima de 100, paciente que chega hipotenso, que chega com alteração do HB, não precisa decorar, isso é tempo de você ver. Quer dizer, qualquer coisa que dê indícios de que é um sangramento razoável, a chance desse paciente ressangrar é alta. Então, esses pacientes, se tiver qualquer uma dessas, necessitam de endoscopia. E quando a gente fala aqui de hemorragia digestiva por varizes, esse paciente tem doença hepática, com certeza. Se ele tem varizes esofágica, é porque ele tem aumento da pressão portal, que está fazendo ter alternativas de voltar o sangue para o coração, saindo do sistema porta. Então, aqui esse paciente, automaticamente, você sabe que ele vai precisar de endoscopia. Esse é o ponto 2, avaliar a recorrência. Ponto 3, entrar com cristalóide. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Porque tem gente que, não, meu Deus, chegou aqui vomitando, caramba, é um paciente cirrótico, deve ser varizes de esôfago, eu não tenho recurso aqui, eu tenho que encaminhar, aqui não tem endoscopia, vamos encaminhar. Não! Estabiliza primeiro esse paciente, isso é o mais importante. Esse paciente, nessa situação, principalmente quando chega choque grau 3, choque grau 4, ele não vai para endoscopia, nem se ele tiver no serviço de referência, tem que estabilizar antes. Então,
Próximo passo, o terceiro, é você estabilizar o paciente. Cristalóide, soro fisiológico, Ringer lactato, faz 1000, depois mais 1000, vai reavaliando, vai vendo perfusão, vai vendo pressão, frequência cardíaca, diurese e vai ali, ó, tentando estabilizar o máximo. Quarto ponto, esses pacientes que estão com sangramento muito intenso, que já chega com um choque importante, que você realmente não vai ter uma retaguarda, não tem um serviço de endoscopia ali, ó, próximo, você pode lançar mão da famosa sondinha de Saint Staking Blakemore. É uma sonda nasogástrica diferente, que ela tem 2 balões, um que vai dentro do estômago e um que infla no esôfago. É uma coisa que pode ser usada, usei muito durante a residência de cirurgia geral, a gente era referência para esse tipo de situação, então a gente tinha lá o balãozinho de Saint Staking. Para o paciente é horrível, quem já viu o paciente com o balão é muito ruim. Passa o balão, insufla lá, tem a quantidade de soro que você põe dentro, ele tem 2 bocaizinhos, um para ir para o estômago e um para o esôfago, você insufla primeiro do estômago, traciona, insufla depois o do esôfago e deixa o paciente com aquilo tracionado. Pode ficar no máximo em 24, estourando 48 horas, porque senão pode fazer necrose da mucosa. E aí tem alguns dispositivos que você pode prender aqui na ponta do nariz do paciente, mas aqui machuca muito. O que a gente fazia? Amarrava, fazia um esqueminha com um soro na ponta, amarrava ele aqui na ponta com equipo e deixava um soro pendurado. Então, ficava aqui tracionando, porque tem que ficar tracionado, e puxa, que coisa horrível, né? Assim, para o paciente, é uma sensação terrível, né? Com aquilo, com aquela sonda, e tracionando sem posição, ele não consegue virar, enfim, tem que ficar em jejum esse período também, lógico. E você faz até estabilizar, até correr sangue, correr plasma, corrigir distúrbios de coagulação nesses pacientes cirróticos, que a gente sabe que acontece, para conseguir mandar esse paciente para endoscopia. Então, essa é uma quarta medida que você pode tomar quando você tiver, claro, a sonda. Quinta medida, uso de terlipressina ou octreotide. É outra coisa que deve ser feita para esses pacientes. De preferência, terlipressina, que é mais fácil. Você faz de 2 a 4 ampolas, cada ampolinha tem 1 miligrama, então você faz de 2 a 4 miligramas em bolos. Chegou, faz uma dose de ataque de 2 a 4 miligramas. Se for octreotide, 50 microgramas. Na terlipressina, você faz a dose de ataque e depois repete a cada 4 horas de 1 a 2 miligramas. De 1 a 2 ampolinhas a cada 4 horas por 5 dias. Ele faz uma vasoconstrição esplâncnica, diminuindo a chance de sangramento. Tanto o octreotide quanto a terlipressina deve ser feita dessa maneira para ajudar a estancar o sangramento. Então, essa é a quinta medida, fazer terlipressina. Entram aqui outras medidas que, assim, algumas têm mais indicação, outras não, como, por exemplo, fazer o omeprazol, pode fazer, na dúvida, esse paciente pode estar tendo uma úlcera, ele tem também varize de esôfago, mas pode estar com uma úlcera péptica. Então, assim, de maneira geral, recomenda-se o uso de omeprazol, fazer uma dose de ataque de 80. Outra coisa que é muito questionável, Transamin. Não tem comprovação ainda, tem alguns estudos, uns mostraram algumas ali que pode potencialmente ser benéfico, mas não tem isso muito fixo. Mas você pode fazer 1 grama de Transamin. 4 ampolas, fazer ali, ó, tá? Você faz, depois repete em 8 horas essas 4 ampolas, esse 1 grama de Transamin. Você pode fazer direto, pode fazer diluído, enfim. O importante é, assim, se você tiver, eu acho que vale a pena fazer. O que mais? Se o paciente tiver ictérico e você fez a dosagem de TAP, e o TAP está alargado e ele está ictérico, vamos lembrar que esses pacientes que acabam ficando ictéricos e que são cirróticos, a bilirrubina saindo na via biliar, ela é a bilirrubina responsável pela absorção de vitamina K. Vitamina K tem vários alimentos e também as próprias bactérias dentro do nosso intestino produzem vitamina K. Mas para ela ser absorvida, ela depende da bilirrubina. Então, o paciente que está fazendo uma síndrome colestática, nesse caso com cirrose, a bilirrubina não consegue sair ali e não consegue entrar a vitamina K. Então, esse paciente pode fazer distúrbio de coagulação por conta da falta de vitamina K. E aí você fazer a vitamina K somente nesses pacientes, mas é algo que você pode lançar a mão. Fazer vitamina K também, tá legal? Mas a base do tratamento é hidratação, é você corrigir o distúrbio que o paciente está. Quando indicado, você fazer transfusão de sangue, fazer transfusão de plasma, crioprecipitado, dependendo de como tiver o desarranjo da parte de coagulação desses pacientes. Mas basicamente é você estabilizar e o uso de terlipressina até ele ir para endoscopia, tá legal?